Meu irmão, quantos pequeninos estão indo para o culto, lá o culto especial deles, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu queria convidar os irmãos diáconos também para que viessem aqui para frente, nos ajudassem aqui, sentassem aqui à frente, tá bom? João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Qual é o seu time? Você está percebendo aí? O pastor está com uma camisa do Brasil. Apesar de eu ser muito bom no futebol, eu não vou jogar bola hoje. Mas eu vim para te perguntar, qual time que você joga? Qual é a camisa que você veste? E qual time que você joga? Jesus nos dá uma orientação aqui em João, capítulo 17, justamente sobre essa questão. E eu quero ler com você a partir do versículo 10, a partir do versículo 11. João 17, 11 até o 22. 22, não, até o 23. Vamos ler até o versículo 23. João 17, versículo 11 até o 23. Diz assim: se você ainda não encontrou, você pode ler aqui com a gente na frente, na tela. Não ficarei mais nesse mundo, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também para que aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Convido você a repetir comigo o versículo 21. Vamos todos ler bem forte, num brado de vitória. Olha aí. Vamos lá? 1, 2, 3 já. Para
Aleluia. Baixa aí sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua ministração. Obrigado, meu Deus, porque tu nos dá a direção, porque tu nos dá, Senhor, o caminho, a rota a seguir, meu Pai, para sermos vitoriosos. Nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por chegarmos aqui nesse final de ano, nesse último culto de ceia do ano. Senhor, que tu nos abençoe e que tu derrame uma bênção de unidade sobre a vida da nossa igreja local, no nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém. Time você joga, meu irmão. Imagina lá no Catar, dezenas de times, cada um com a sua camisa, cada um com a sua vestimenta específica, cada jogador pronto para jogar pelo seu país, disputar a partida de futebol, trazer a alegria, a taça pelo seu país. Imagina que coisa tremenda. E de repente penetra no time oposto. Entra alguém que não é do time e começa a torcer para o time contrário, que não é onde a turma toda com a mesma camisa ficou ali. O pessoal daquele time vai gostar? O pessoal daquele time vai deixar? O pessoal daquele time, daquele país, vai aceitar? Ó, você pode vir aqui torcer com a camisa da Argentina, você é nosso amigo, tudo bem, fica aqui. Quem sabe, né? O pessoal com a camisa do Camarões, que venceu a gente no último jogo, senta junto com a torcida do Brasil, eles iam deixar? Iam gostar pelo menos? Não. Imagina no 7-1 da outra Copa inesquecível. Se a torcida da Alemanha senta junto com a torcida do Brasil, não ia dar certo. As torcidas se separam, colocam sua roupa específica, porque elas se identificam. Um time específico, eu torço, eu participo, eu estou dentro de um grupo específico. E esse time que eu torço, eu quero que seja o time vitorioso. E o nosso time, o time de Jesus, também é o time vitorioso. Amém? Na realidade, ele é o único time vitorioso. Na realidade, Jesus dá aqui o caminho das pedras para que esse time dele seja um time vitorioso. Jesus, por 3 vezes, repete aqui a expressão para que eles sejam um. Jesus está aqui prestes a morrer na cruz. E ele está dando suas últimas palavras que ele considerava ser mais importante. Ele roga ao Pai em oração por algo que ele considerava ser muito importante, porque seria o que os seus discípulos deveriam dar muito valor, deveriam valorizar extremamente aquilo, porque sem aquilo eles não seriam vitoriosos. Sem aquilo, sem aquela unção especial sendo derramada sobre a vida daquele time, a igreja de Jesus, não haveria vitória. Aquele time, a igreja de Jesus, que Jesus está instituindo ali, ele ia jogar contra o time de Satanás, as hostes malignas, os poderes do mundo celestial. Esses viriam com toda a força contra a igreja, contra o povo de Deus, usando quais táticas, quais as maneiras que eles jogariam, que eles jogaram e jogam até hoje, usando as fraquezas do time oposto, da igreja, usando ciladas para que eles viessem perder a força e então cair. Nós, como igreja local, a igreja Betel e Pilar, encerramos aqui esse último mês com esse alerta do Senhor Jesus para o seu coração.
no dia em que a gente vai pegar do pão e do cálice, o Senhor traz para nós, o nosso time, um alerta. O Senhor fala para nós, cuidado, porque para vencer, você precisa de uma unção especial de Deus na tua vida. Para sermos vitoriosos como servos do Senhor, individualmente e também como igreja, você precisa de uma unção de Deus sobre a sua vida. E essa unção só vem debaixo da unidade que Jesus orou aqui por ela. Amém? Então abençoa quem está ao seu lado já para começar, que a unção da unidade repouse sobre a sua vida, meu irmão. Que a unção da unidade repouse sobre a sua vida. Qual é o seu time? O time da unidade. Amém, igreja? Então eu vou perguntar qual é o seu time. Você repete, eu sou a igreja, o time da unidade. Vamos lá, se você aprendeu? Qual é o seu time, meu irmão? Qual é o seu time, meu irmão? É isso que Jesus está falando aqui. Nós somos a igreja, o time da unidade. E que se não tiver, perdeu. Se não tiver, fracassou, esfriou, saiu, está fora do jogo. A igreja de Jesus, ela joga, ela corre em campo, através de uma unção chamada unidade. A gente percebe isso nas orientações que Jesus dá. Do versículo 11 ao versículo 12, ele deixa claro para esse time, ele deixa claro para a sua equipe, que a unidade traria algo sobrenatural, a proteção. Unidade traz proteção de Deus. Olha o versículo 11 e 12, tua Bíblia está aberta. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. Olha, repito, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A unidade protege você. Cada vez que você toma a decisão de viver em harmonia com a igreja local, com a igreja de Cristo, você está buscando proteção. Há uma unção, há uma bênção de Deus sobre aqueles que permanecem em união com a igreja de Cristo. E não vem com esse papo, eu sou a igreja de Jesus aonde eu for, então eu não preciso de igreja local. Não existe um membro do corpo de Cristo andando sozinho por aí. O corpo só é corpo se estiver ligado, o membro só é membro do corpo se estiver ligado ao corpo. O que ligares na terra estará ligado no céu. A ideia aqui é justamente dessa unidade. Não adianta você dizer que segue a Jesus e você não ter vínculo, e você não ter unidade com uma igreja local. Você está desprotegido, porque a bênção do Senhor é para a sua igreja que vive em unidade, unidade de coração. Você precisa urgente, você precisa, se não está, você precisa urgente buscar unidade através de uma igreja local. Mesmo que não seja essa igreja, mas procure algum lugar onde o Espírito Santo te enviar, que pregue a palavra, que ali você possa estar em união. A palavra de Deus nos deixa claro que quando a gente cai na desunião, a gente para, a gente perde, o diabo vence. O povo de Israel foi claro isso, quando eles caminhavam pelo deserto, e eles estavam saindo do Egito, e caminhando, e Deus livrando e protegendo, fazendo milagre e protegendo, dando cura e protegendo. De repente, Miriam e Arão começaram a falar mal do irmão. Eram os 3 irmãos. E de repente Miriam começam a criticar e falar mal de Moisés, dizendo: por que só ele é usado por Deus? Por que só ele que tem que estar à frente? Por que só? E começaram a deixar
com que o inimigo entrasse no campo, na jogada deles, e tirasse eles da mesma linha de visão, de unidade, naquele mesmo momento. Então Miriam fica leprosa, e aí todo o povo que estava caminhando no deserto tem que parar a caminhada, e eles pararam ali por dias, para que eles então, os 3 irmãos, voltassem a ter unidade, voltassem a viver em união, e o Senhor ouve a oração do irmão Moisés, e Moisés ora pela sua irmã, ela é curada da lepra, que ela foi atacada, e eles podem voltar a caminhar no deserto. Quando a gente não entende que é a unidade que traz uma unção sobre nossas vidas, a gente perde, a gente não entende, a gente é vencido pelas estratégias satânicas, a gente para na caminhada. Quanta gente já parou na caminhada, porque começou a olhar para o irmão, porque começou a olhar para Beltrano, para fulano, para o líder, para o liderado, para não sei quem. Quanta gente já parou na caminhada, porque fica comparando as pessoas uma com as outras. Quanta gente já parou, está como Miriam, leproso, na caminhada, tendo que esperar, tendo que ir para o local específico lá, padecendo, sofrendo de doença, mas é doença da alma, doença espiritual. Por quê? Porque está olhando para pessoas, esquecendo que o seu olhar deve estar voltado para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, que a gente não pode olhar para pessoas porque todas elas são falhas, porque todos nós erramos, e os nossos olhos precisam estar em Cristo. Essa unidade, essa bênção que traz unidade, Deus deixou claro para nós que isso deve acontecer. A palavra de Deus é o caminho. Se você entender a totalidade dessa bênção, o caminho que a Bíblia nos orienta, você vê aonde tem a vitória do Senhor. A vitória do Senhor não está no nome de uma igreja, não está no tipo de trabalho que ela desenvolve, a estratégia que ela tem para alcançar outros na fé. A vitória que a igreja local vai ter é devido ao seu grau de unidade. Aí a Bíblia vai dando toda a direção, e eu repito aqui para você, porque volta e meia a gente conversa sobre essas coisas na igreja, para lembrar para nós mesmos, antes da gente participar desse momento de comunhão, da ceia do Senhor, para a gente lembrar para onde nós estamos indo, quem somos nós. Romanos capítulo 12 diz para nós: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Isso é unidade, é quando eu coloco o outro como preferência e não quero ser melhor. É quando eu coloco o outro num patamar de alguém que eu quero honrar, quero ajudar, quero colaborar com ele, e não quero os recursos ou a vida só para mim. A Bíblia diz para nós em Filipenses 2, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Essas coisas, considerar a pessoa, amar o irmão, prestigiar um ao outro, faz com que essa unidade vá se fortalecendo cada vez mais. Enquanto que quando eu deixo sobressair o meu egoísmo e quero que o meu nome cresça, quero que os outros me vejam, joga a bola para mim porque eu vou fazer o gol e todo mundo vai me aplaudir, eu estou trazendo desunião. Eu estou entrando na jogada satânica, e eu estou permitindo com que a minha vida seja usada para trazer desunião. A palavra do Senhor nos orienta que várias atitudes são erradas e proibidas no meio do corpo do time de Jesus. São proibidas naqueles que estão no time da unidade. E aí você deve olhar para si mesmo nessas horas. Tiago 4 fala para nós: não falem mal uns dos outros. Diz aí para quem está do céu: não fala de mim não, isso é pecado. Fala mal de mim não, meu irmão, isso é pecado. Fala mal de mim não, meu irmão, isso é pecado. Quando você for falar de mal de mim, morde a língua. Brincadeira, irmão. Falar mal de alguém, falar mal uns dos outros, ficar comparando, dizendo uma
tentando cozinhar o outro, é pecado, irmão. Cala a boca em relação às pessoas. Você não é juiz nem avaliador de ninguém. É pecado. Tiago 5 fala para nós: não se queixem uns dos outros e ficar o tempo todo se queixando de alguém, acusando as pessoas, acusando seus irmãos, acusando liderança, acusando o liderado, se queixando, está ruim, está ruim. O queixoso, ele está em pecado, porque tem dentro dele algo que não deixa ele se sentir satisfeito com nada, nem com ninguém. Então, o que botar na frente do queixoso, ele vai reclamar, ele vai dizer que está ruim. A palavra vem e diz: não se queixem uns dos outros. Satanás entra quando a gente tem esse comportamento. Gálatas 5 diz para nós: mas se vocês se morderem e se devorarem aos outros, cuidado para não se destruir mutuamente. Paulo está orientando a igreja, justamente ele está usando essa metáfora aqui do canibalismo, morder uns aos outros, destruir mutuamente, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia e querem jogar no time de Cristo, mas mordendo o irmão, agredindo o outro com palavras, agredindo o outro com pensamentos, atitudes, desprestigiando a pessoa. Paulo fala: isso é pecado. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, fala em Gálatas 5 de novo: não tendo inveja uns dos outros. Ter inveja é pecado. Inveja da bicicleta, inveja da moto, inveja do carro, inveja do esposo, inveja da esposa, inveja da roupa, inveja do cabelo, inveja que não tem cabelo, inveja que o outro é gordo, inveja que o outro é magro. Repreenda a inveja na sua vida. Inveja é pecado. Em primeira instância, a inveja é querer ter o que o outro tem, e isso é pecado, porque ele vai progredindo, porque depois a inveja é querer que o outro não tenha o que tem. Primeiro eu quero ter o que ele tem, depois que ele não tenha o que tem, e ela vai crescendo, a inveja vai crescendo, depois eu quero que ele nem exista, é o final do ápice da inveja. Quantas pessoas destroem outro por inveja? Quantas fofocas saem no meio de uma igreja, de uma família, por inveja? A inveja destrói. A inveja rompe relacionamentos. A palavra de Deus vem e diz: não inveja o outro, cuida da sua história, cuida da sua vida, não tem inveja. Gálatas 5:26, a palavra diz para nós em Colossenses, o apóstolo Paulo fala, Colossenses 3, não minta uns aos outros. Ele vem em Romanos 14 e fala: deixemos de julgar uns aos outros. Vejam todas essas atitudes: mentir, invejar, julgar, falar mal, querer o mal do outro. Tudo isso é estratégia satânica que ele suga de dentro da gente, está aqui dentro de você, isso tudo. Você é assim, você não é santinho, você é pecador e você precisa pedir ao Senhor: Senhor, trata isso dentro de mim. Senhor, coloca remédio no meu coração, porque eu jogo no time da unidade, porque eu jogo no time da igreja de Jesus. Eu quero, Senhor, ser útil nesse time. Cura minhas mazelas, cura minhas feridas, porque eu reconheço, Senhor, que unidade, ela gera proteção sobre a vida da minha igreja e sobre a minha vida. Amém, querido? Não sei até onde a proteção está se esvaindo da sua vida por falta de unidade. Não sei quais são as conversas que Satanás tem lançado no seu coração. Não sei quais setas que foram lançadas na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: é tempo de colocá-las no altar de Jesus para elas serem curadas. É tempo de colocá-las no altar de Jesus, porque o time que você joga é o time da unidade, é o time da igreja de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. A gente aprende na oração de Jesus que unidade traz proteção para você. A gente aprende na oração de Jesus que a santidade, ela gera essa unidade que nós precisamos.
lá no versículo 17 a 21, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Ao finalzinho do versículo ali, lê junto comigo aí: em favor deles eu me santifico, pela verdade. O versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha que coisa tremenda. A santidade, a busca de uma união com o Senhor, a busca de uma vida com Deus, gera unidade, em que ao mesmo tempo, uma vida desregrada, de qualquer maneira, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a santificação, gera desunião, gera na vida da igreja, na vida da pessoa, distanciamento, desgraça, gera perda e destruição. Nós, como servos de Deus, precisamos lutar pela santidade. Você, como jogador do time da igreja, do time da unidade, saiba que você não pode jogar de qualquer maneira. É o preparativo da santidade que faz com que a gente possa viver em comunhão. A Bíblia, ela é repleta de capa a capa, que orienta a gente a abster-se de pecado, a procurar viver uma vida que seja de acordo com uma vida que agrade ao nosso Mestre Jesus. A Bíblia de capa a capa nos orienta que nós precisamos ser santos, como Ele também é santo. Quem decide jogar no time de Cristo, optou por jogar num time em que o seu Senhor é santo, em que o seu dono é santo. O nosso Deus é um Deus santo. A terra nunca viu um Deus, e não existe um Deus santo como o nosso Deus. Um Deus que procura a santidade, e Ele mesmo fala: sede santos como eu sou santo. E Ele mesmo orienta a gente a trilhar nesse caminho. Não tem como alguém dizer que está querendo jogar no time de Jesus e viver uma vida libertina, e viver uma vida dupla, e viver uma vida de qualquer maneira, porque o Senhor, Ele conhece a gente, os pensamentos, as atitudes, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente faz. Ele conhece você por completo, e Ele fala para você, para todos nós: só em santidade é que tem unidade, só em santidade. Você já percebeu o quanto que o escândalo na vida de alguém desgraça uma família toda? Você já percebeu a realidade disso? Como que o escândalo, ele pode destruir a vida de uma igreja local? Você já percebeu como que o escândalo, a falta de santidade, a entrega aos seus prazeres e libertinagens, podem destruir a alegria da vida em comum numa comunidade? Porque a essência da igreja local é a santidade. As pessoas esperam que você, irmã, que você, irmão, que você, solteiro, que você, casado, que você que é só, que você que é separado, que você que é viúvo, as pessoas esperam no automático que você viva uma vida como seu Deus orienta que você viva, porque está explícito isso na sociedade. Aquele que quer jogar no time de Cristo precisa viver uma vida santa. E até aquele que nem crente é, aquele que nunca entrou numa igreja, já espera isso de alguém que decidiu jogar no time de Cristo. Ele já espera esse comportamento da pessoa, porque ele sabe disso. O mundo sabe disso.
E se você está aqui e não entregou sua vida a Jesus, saiba disso. Que se você um dia entregar sua vida a Jesus, as pessoas vão esperar que você tenha um comportamento de santidade. O mundo espera que você tenha um comportamento de santidade. Deus espera que você tenha um comportamento de santidade. A igreja de Jesus espera que você tenha um comportamento de santidade. Todo mundo espera isso de você. Todo mundo espera isso de você e de mim. E a palavra de Deus vem e nos diz, Jesus diz, a tática da vitória do jogo. A unidade, a vitória, ela vem por intermédio de santidade. Ela vem por intermédio de pessoas, membros da igreja, pastores como eu, líderes como os diáconos, líderes, liderados, líderes em todas as esferas da igreja, visitantes, novos na fé, antigos na fé, todos são chamados para uma vida de santidade com Deus, porque isso vai trazer unidade no meio do povo do Senhor. Amém, meu irmão? A unidade traz proteção para nós. A santidade, o Senhor Jesus diz na oração, o resultado dela é que ela gera unidade cada vez mais para nós. Mas a unidade na vida da igreja, a nossa tática de jogo, ela gera algo tremendo também na oração de Jesus. Ele deixa isso para nós no versículo 22. Pode colocar aí, por favor. Nós vamos ler juntos essa tática maravilhosa. O que acontece? Leiamos juntos. Dei-lhes a glória que me deste. Um, assim como nós somos um. Mais uma vez, bem forte. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim. O Senhor Jesus está dizendo aqui de algo maravilhoso, tremendo, que existe na eternidade. A glória do Pai. A glória do Senhor Deus, que Ele deu a Jesus, que em algum momento, a que nós aconteceu. Deus se transformou em carne. Ele veio ser gente. No final do ano, nós vamos celebrar isso, o nascimento de Jesus. Convidamos todos vocês a estarem com a gente aqui no domingo 18, né, para a gente celebrar isso, a unidade de Cristo, a unidade do Senhor. Ela aconteceu. Ele, Deus, Jesus recebeu a glória do Pai e veio ser gente como eu e como você. E essa glória, Ele então transmite para os seus discípulos, para a sua igreja. E Ele deixa claro aqui, ó, dei-lhes a glória que me deste. Com qual objetivo? Para que eles sejam um, para que tenham unidade, para que isso seja real. Porque quando a igreja, ela vive a unidade, a glória de Cristo é representada aonde ela for. Num tempo em que famílias estão sendo divididas por causa de política, filhos estão sendo expulsos de casa por causa de divergência política com seus pais, maridos estão se separando, esposo e esposa, por causa de divergência política, num tempo em que igreja, irmãos em Cristo, não querem andar com o outro por causa de divergência política, o Senhor vem e diz, olha, isso é tática satânica, isso é estratégia do time do inimigo, isso é estratégia do outro time, não aceita essa jogada, isso é para você cair e perder. A estratégia de Jesus é que a glória dele se manifeste através da nossa unidade. E mesmo em dias difíceis, como vive o nosso país, a gente decide caminhar junto.
sendo de direita, de esquerda, de centro, disso, daquilo, outro, não importa. A gente decide dizer, eu sou de um time, o meu time é o time de Cristo, é a minha igreja, é o povo de Deus, amém? Compartilha com o irmão aí, não importa se você é de direita ou de esquerda, eu te amo, meu irmão. E aí, você tem coragem de dizer isso para o bolsonarista? Para o lulista? Seja lá o lista que for, que está do teu lado, você deve amar essa pessoa. E você deve dizer para ela, eu te amo, meu irmão. Você é meu irmão em Cristo, a gente caminha junto. E nós prosseguiremos junto, porque o nosso time não é nenhum desses times aí. Isso é para distanciar a gente. O nosso time é o time de Cristo. Amém, igreja? E a glória de Cristo vai ser vista pela unidade da Igreja Batista Betel em Pilar. Amém? Porque é isso que a unidade, a tática de jogo que Jesus deu para nós, é isso que ela faz. O versículo 21 é claro. Lê comigo aí o 21, pode colocar aí na tela para a gente encerrar. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A tática do jogo de Jesus é que pessoas reconheçam o amor dele, porque ele conseguiu agir no seu coração, fazendo vencer todas as suas tendências a jogar dividido. E isso trouxe unidade para a igreja. E isso quebranta o coração daqueles que ainda não têm uma experiência com Jesus. A pergunta que Jesus faz para você e para mim, diante dessas demonstrações claras de como joga o time de Cristo, a pergunta que ele insiste para fazer para você e para mim é: qual é o time que você joga? Não adianta você falar que joga para um time e as suas atitudes serem diferentes. Não adianta você dizer que gosta da sua igreja local se você não coopera, se você não dá a mão, se você não perdoa, se você não está disposto a ir, a contribuir, a ser útil, a dedicar seus dons. Não adianta que você dizer que joga no time de Cristo, se você fala uma coisa, mas o seu comportamento é outro. Você vai parecer mais com alguém que veste a camisa do outro time e vem para a torcida errada. O time de Cristo, eles pega esse pão e pega esse cálice, porque ele reconhece que é pecador e que ele precisa da unidade, e que ele precisa da misericórdia do Senhor, e que mesmo o irmão sendo como é, a irmã sendo como é, que o Senhor cuide dele, e eu caminharei junto com ele. Amém, querida? Qual é o seu time? Você é do time de Jesus, que joga com a tática da unidade? Amém ou não amém? Eu quero orar contigo. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos.